Eu tenho 71 anos, e há um tipo muito específico de silêncio na minha casa. Não é a quietude pacífica da velhice, é o silêncio pesado e sufocante de uma vida que foi completamente esvaziada pelas minhas próprias mãos. Não sobrou ninguém vivo que me chame pelo meu apelido de infância. Não sobrou ninguém que se lembre de quem eu era antes de me tornar essa versão amarga e vazia de mim mesma. Meu nome é Cláudia, e eu tinha uma irmã. O nome dela era Beatriz. Ela não faleceu na nossa juventude. Eu não a perdi por um acidente trágico ou uma doença repentina. Eu a perdi porque eu, cuidadosa e deliberadamente, desmontei a vida dela. E a verdade mais dura, com a qual tive que conviver todos os dias nos últimos 30 anos, é que não fiz isso por ódio. Fiz por ciúme. O tipo de ciúme que vive nos seus ossos e te apodrece de dentro para fora. Beatriz era 2 anos mais nova que eu, e ela era tudo o que eu secreta e desesperadamente desejava ser. Ela era linda, mas não de um jeito barulhento e exigente. Não de um jeito que fizesse outras mulheres se sentirem pequenas. Ela tinha uma graça silenciosa e natural que simplesmente fazia as pessoas amolecerem no momento em que entravam numa sala com ela. Ela era gentil, era infinitamente paciente, era o tipo de pessoa que ouvia, sem interromper, que se lembrava dos pequenos detalhes que você mencionou semanas atrás, que fazia todos sentirem que eram importantes. Eu era diferente. Eu sempre fui diferente. Passei toda a minha juventude, constantemente comparando, constantemente medindo meu valor contra o dela. Quando estávamos crescendo, as pessoas olhavam para nós e diziam coisas inofensivas, inexpensivas. Tias, vizinhos, amigos, da família. Eles sorriam e diziam: Beatriz, é uma menina tão doce, é tão fácil amá-la. Eles nunca tiveram a intenção de machucar. Mas quando você é criança e ouve isso repetidas vezes, você não ouve apenas um elogio para sua irmã. Você ouve o eco do que eles não estão dizendo sobre você. Cada vez que alguém elogiava a suavidade dela, minha mente traduzia isso numa única e devastadora frase: não é fácil amar você. Nossos pais, Arthur e Helena, deram o seu melhor. Eles realmente tentaram nos tratar com igualdade. Mas as crianças são como esponjas. Elas absorvem as correntes invisíveis de uma casa. Eu podia sentir a diferença no ar. Quando Beatriz cometia um erro, havia paciência. Quando eu cometia um erro, havia um suspiro, um enrijecimento no maxilar. Beatriz nunca discutia. Ela aceitava as coisas como eram. Eu brigava com tudo. Eu questionava cada regra, ultrapassava todos os limites, desesperada por uma reação, desesperada por uma prova de que eu importava tanto quanto ela. Ela era paz. Eu era tensão constante. À medida que envelhecíamos, a distância entre nós não diminuiu. Ela se alargou. Tornou-se um abismo que eu não conseguia atravessar. Tudo parecia fluir naturalmente para Beatriz. Ela fazia amigos sem tentar. As pessoas confiavam nela implicitamente. E eu a observava, sorrindo por fora, enquanto um ressentimento silencioso começava a construir seu ninho no meu peito. Comecei a acreditar numa mentira perigosa. Comecei a acreditar que para ela ser tão boa, eu tinha que ser inerentemente ruim. Internalizei a ideia de que eu era simplesmente menos do que ela. Essa crença central tornou-se a lente através da qual vi toda a minha vida. A verdadeira tragédia é que Beatriz me amava. Ela me adorava. Ela me admirava como sua irmã mais velha. Ela compartilhava seus segredos comigo, alheia ao fato de que eu estava catalogando as alegrias dela como meus próprios fracassos pessoais. Quando chegamos aos 20 anos, as diferenças em nossos caminhos eram inegáveis. Beatriz encontrou o amor com tanta facilidade que fazia meus dentes doerem. Aos 25 anos, ela conheceu Miguel. Miguel era um bom homem, sólido, centrado. Ele a adorava. Você podia ver isso na maneira como ele olhava para ela do outro lado de uma sala lotada, como se ela fosse algo incrivelmente raro, algo que ele tinha pavor de perder. Ele a tratava com uma delicadeza que ela merecia inteiramente. Eu também tive relacionamentos, muitos deles, mas eram todos instáveis, de curta duração, cheios de uma intensidade repentina que se apagava em decepção amarga. Eu arranjava brigas. Eu testava meus parceiros,
afastando-os só para ver se eles lutariam para voltar. Geralmente, não lutavam. Eu dizia a mim mesma que era apenas mais apaixonada do que Beatriz, mas que ela estava se contentando com uma vida chata e previsível enquanto eu experimentava as verdadeiras profundezas da emoção humana. Mais tarde da noite, quando o apartamento estava escuro e eu estava sozinha novamente, eu sabia a verdade. Eu nunca estava em paz. O ciúme não chegou como uma tempestade. Não se anunciou com um estrondo repentino. Foi crescendo devagar silenciosamente em 1000 pequenas comparações. A vida dela simplesmente parecia mais fácil, mais feliz. Mas, eu sentia que estava constantemente lutando por ar, enquanto ela respirava sem esforço. Quando Beatriz ficou noiva de Miguel, eu a abracei, apertado, ajudei a escolher o vestido de noiva, passando as mãos sobre a renda branca e dizendo que ela parecia um anjo. Fiquei bem ao lado dela no altar, fiz um brinde na recepção, disse todas as coisas certas, mas por dentro, algo estava se contorcendo. Uma voz escura e silenciosa sussurrava no fundo da minha mente. Por que não você? Por que ela fica com o conto de fadas, enquanto você fica com os destroços? Após o casamento eles tiveram uma filha. Inês era uma criança, linda, brilhante, amorosa, com os olhos suaves de Beatriz. Era o tipo de criança que corria para os seus braços, sem um segundo de hesitação, confiando no mundo completamente porque sua mãe lhe havia ensinado que o mundo era seguro. Nessa época, minha vida parecia completamente estagnada. O relógio batia mais alto a cada ano. Eu tinha 33 anos, solteira de novo após mais um término desastroso, trabalhava em um emprego que pagava as contas, mas me deixava com uma sensação de vazio completo. Eu visitava a casa de Beatriz e o calor daquele lugar quase me sufocava. Eu via o marido dela, a filha linda, o lar que eles haviam construído juntos, e em vez de sentir alegria pelo meu próprio sangue, eu me sentia como uma mendiga, olhando pela janela de um banquete, do qual eu não tinha permissão para participar. Eu me sentia uma estranha na minha própria família, e eu não conseguia mais suportar isso. O ponto de ruptura aconteceu em uma tarde de terça-feira. Parecia um dia tão comum, o tipo de dia que desaparece completamente da sua memória, a menos que se torne o dia em que você arruína a sua própria vida. Beatriz tinha me convidado para tomar café. Inês estava dormindo no outro quarto. A casa estava silenciosa, cheia, do cheiro de grãos torrados e do zumbido suave da geladeira. Sentamos à mesa da cozinha, a superfície de madeira gasta pelos anos de refeições compartilhadas. Beatriz parecia cansada, não a exaustão física da maternidade, mas um cansaço mais profundo e silencioso. Pela primeira vez na vida, a graça natural parecia estar falhando com ela. Ela envolveu a caneca com as mãos e olhou para baixo. Ela me disse que ela e Miguel estavam tendo problemas. Ela não gritou, não chorou histericamente. Simplesmente confessou. Da maneira como você confessa um medo, a única pessoa em quem confia para guardá-lo em segurança. Não era nada dramático, sem traições, sem discussões explosivas, apenas distância. A falta de comunicação lenta e rasteira que acontece quando duas pessoas esquecem como falar a língua uma da outra. As lutas normais e pesadas de um casamento, carregando o peso da vida cotidiana e da criação de um filho. Eu só sinto que ele não me vê mais, Cláudia. Ela sussurrou, a voz falhando levemente, como se eu fosse apenas parte da mobília. Ela confiou em mim. Ela tirou a fachada perfeita de sua vida e me entregou sua vulnerabilidade. Ela abriu o coração, esperando plenamente que sua irmã mais velha o protegesse. E eu fiz algo do qual me arrependerei até o dia em que meu coração parar de bater. Eu peguei essa confiança, eu a segurei nas minhas mãos e a usei como uma arma. Eu não a confortei com a verdade. Eu a confortei com uma validação que alimentou a dúvida. Eu balancei a cabeça, segurando sua mão, e murmurei. Eu também notei. Bi, fala com você às vezes. Não está certo. Foi uma pequena mentira, uma semente, mas o ciúme não precisa de uma tempestade enorme para causar danos. Ele só precisa de uma pequena rachadura na fundação.
Algumas semanas depois, o relógio do meu próprio ressentimento me empurrou ainda mais. Encontrei Miguel em um café no centro da cidade. Ele estava sozinho, parecendo estressado provavelmente, carregando o mesmo peso conjugal que minha irmã havia confessado para mim. Nós nos sentamos, conversamos sobre trabalho, sobre Inês, então, cuidadosa e casualmente, eu falei sobre ela. Eu disse a ele coisas que Beatriz havia dito, mas eu as distorci, apenas levemente. Ela está tão exausta, Miguel. Eu suspirei, mexendo meu café, sem olhar nos olhos dele. Ela se sente presa. Acho que ela está perdendo a paixão por isso. Por tudo isso, ela até mencionou que sente como se estivesse sufocando. Beatriz nunca tinha usado a palavra sufocando. Ela nunca disse que estava perdendo a paixão. Ela tinha dito que se sentia invisível. Mas eu sabia exatamente quais palavras iriam atingir um homem que se orgulhava de proporcionar uma vida boa para sua esposa. O rosto de Miguel endureceu. Seus ombros ficaram tensos. Ele não discutiu comigo. Apenas absorveu o veneno que eu havia derramado em seu ouvido. Eu não sei exatamente por que fiz isso naquele momento preciso. Se você me perguntasse na época, eu diria que estava apenas cuidando da minha irmã. Mas aos 71 anos, sentada no silênio da minha casa vazia, eu sei a verdade. Eu fiz isso porque, pela primeira vez na minha vida, o mundo perfeito dela era frágil e eu queria vê-lo quebrar. As coisas mudaram entre eles depois daquela tarde. Dava para sentir no ar quando você entrava na casa deles. O calor desapareceu. A tensão cresceu espessa e os mal-entendidos se multiplicaram, porque ambos estavam reagindo a uma versão do outro que eu havia inventado. Eles pararam de tentar diminuir a distância, cada um acreditando que o outro já havia desistido. Em um ano, eles se separaram. Lembro-me de Beatriz sentada no meu sofá, o mesmo sofá para o qual estou olhando agora. Ela chorava, um som profundo e vazio de puro coração partido. Eu não entendo o que aconteceu, Cláudia. Ela soluçava com o rosto entre as mãos. Nós apenas nos perdemos. E eu sentei lá, coloquei meu braço em volta dos ombros dela, acariciei seu cabelo. Eu a confortei e menti na cara dela, fingindo que não tinha nada a ver com um colapso de todo o seu mundo. Miguel se mudou no mês seguinte. Ele encaixotou a vida dele em caixas de papelão, enquanto Beatriz ficava no corredor, segurando a Inês de 3 anos, parecendo um fantasma na própria casa. Ele se mudou para uma cidade diferente, aceitando uma transferência. Ele não lutou pelo casamento porque acreditou no que eu tinha dito a ele, que Beatriz queria se livrar dele, e Beatriz não lutou para que ele ficasse, porque a súbita frieza dele a convenceu de que ele havia deixado de amá-la. Eu assisti a tudo acontecer. Fiquei de pé nos destroços que eu havia criado, oferecendo ajuda para empacotar as coisas, oferecendo-me para ser babá, oferecendo um ombro para chorar. Os anos que se seguiram foram difíceis para minha irmã. A graça natural que ela carregava foi substituída por uma sobrevivência silenciosa e determinada. Ela passou por dificuldades financeiras, trabalhou até mais tarde, perdeu peças de teatro da escola e reuniões de pais e mestres porque não tinha um parceiro para dividir o fardo e eu estava lá, sempre lá. A irmã mais velha prestativa, eu dizia a mim mesma que estava compensando. Eu comprava presentes para Inês, pagava o material escolar dela quando faltava dinheiro para o aluguel da Beatriz. Convenci-me de que a minha presença era a redenção final. Mas o nosso relacionamento mudou. Não foi uma ruptura repentina, foi uma erosão lenta. Beatriz ficou mais quieta perto de mim. Parou de compartilhar seus medos mais profundos. A confiança absoluta e inocente com a qual ela costumava me olhar havia desaparecido, substituída por uma distância educada e cuidadosa. Era como se a intuição dela, algo bem fundo na sua alma, soubesse que eu não era segura, mesmo que a sua mente lógica não tivesse as provas. Sempre que a Inês perguntava por que o pai não morava com elas, eu precisava desviar o olhar. Pressão moral de manter aquela mentira tornou-se um peso físico. Eu não conseguia dormir. Acordava às 3 da manhã, olhando para o teto,
imaginando quando o chão desapareceria sob os meus pés. O tempo é implacável. Ele não cura tudo. Às vezes, apenas enterra o veneno mais fundo. 15 anos se passaram. O relógio do meu próprio envelhecimento batia mais alto. Fiz 48 anos, depois 50. Meu cabelo começou a ficar grisalho. Inês tornou-se uma adolescente, brilhante e bonita, embora carregasse uma tristeza silenciosa por crescer em um lar fraturado. Beatriz nunca se casou novamente. Ela viveu sua vida com tanto cuidado, como uma mulher andando sobre cacos de vidro, aterrorizada com a ideia de ser despedaçada uma segunda vez, e eu vivi a minha vida. Convenci-me de que o segredo estava salvo. Na verdade, houve um período, um trecho frágil e esperançoso, durante os últimos anos do ensino média da INS, em que eu realmente acreditei que tínhamos encontrado a paz. Passivamos, domingos, cozinhávamos as receitas que nossa mãe costumava fazer. Ríamos na cozinha. Por um breve momento, a pedra pesada da culpa no meu peito pareceu mais leve. Achei que tinha saído impune. Achei que o universo simplesmente tinha seguido em frente, que minhas ações tinham sido absorvidas pelo tempo sem consequências. Mas a verdade não expira, ela apenas espera. Aconteceu quando a Inês tinha 18 anos. Miguel havia retornado à cidade brevemente. Ele também tinha envelhecido. A vida havia suavizado suas arestas. Ele acabou esbarrando na Beatriz por acaso em um supermercado local. Não foi um confronto dramático, eram apenas duas pessoas mais velhas e cansadas, paradas em um corredor, finalmente exaustas o suficiente para falar sem orgulho. Eles concordaram em tomar um café. Eles conversaram. Finalmente esclareceram aqueles últimos e confusos meses do casamento deles. E de alguma forma, o meu nome surgiu. Beatriz não veio à minha casa imediatamente. Ela não me ligou enfurecida, nem invadiu a minha porta exigindo respostas. Ela esperou. Ela deixou a realidade do que eu havia feito penetrar em seus ossos por uma semana inteira. Quando ela finalmente chegou, era uma quinta-feira à noite. Ela entrou na minha sala e sentou-se na poltrona em frente à minha. Ela não tirou o casaco. O silêncio entre nós se estendeu, espesso e sufocante. Olhei para o rosto dela, e a irmã calorosa e aberta que conhecia a vida inteira havia desaparecido. Completamente. Em seu lugar, havia uma mulher olhando para uma estranha. Miguel me contou, disse ela. A voz dela era plana, vazia. Meu estômago embrulhou. O ar fugiu dos meus pulmões. Tentei falar, formular uma defesa, mas minha boca estava seca. Ela não gritou. Ela não chorou. Ela apenas me olhou com uma expressão que vai me assombrar até o meu último suspiro, e fez uma única pergunta. Por quê? Eu não tinha resposta. Não, uma de verdade. Como eu poderia olhar para minha irmã mais nova, uma mulher cuja vida eu havia quebrado deliberadamente, e dizer a ela que fiz isso, simplesmente porque ela era feliz? E eu não? Gaguejei mentiras fracas e patéticas. Eu não tive a intenção. Não foi bem assim. Você estava infeliz. Eu só estava tentando ajudar. Beatriz simplesmente balançou a cabeça devagar. A traição nos olhos dela não era apenas sobre perder um marido. Era sobre a constatação profunda e doentia de que o inimigo esteve dentro da sua própria casa o tempo todo. Ela se levantou. Ela não discutiu com as minhas desculpas. Ela não disse que me odiava. Ela caminhou até a porta, parou e disse palavras que finalmente me quebraram. Eu confiava em você mais do que em qualquer pessoa. E então ela saiu. Essa foi a última conversa real que tivemos. Ela me cortou da vida dela completamente, sem telefonemas, sem visitas, em feriados. O silêncio que se seguiu não foi apenas uma ausência de som, foi um peso físico que tive que carregar todos os dias. Inês parou de falar comigo também. Eu não a culpo. Por que uma jovem confiaria na tia que manipulou seus pais até o divórcio? Tornei-me a vilã de uma história que eu mesma escrevi. O dano colateral do meu ciúme adulto se espalhou para a próxima geração, provando que a confiança, uma vez quebrada, envenena todo o poço. Os anos avançaram impiedosamente. Fiz 60 anos, depois 65, passei aniversários, passei natais olhando para a televisão,
cercada pela quietude estéril que eu mesma criei. Há 2 anos, recebi um telefonema curto de um primo distante. Beatriz havia falecido. Doença tinha sido rápido, disseram. Não fui convidada para o funeral. Eu não fui. Não porque não quisesse prestar minhas homenagens, mas porque eu sabia, com clareza agonizante, que havia perdido o direito de ficar ao lado do túmulo dela. Eu havia perdido o meu lugar na vida dela 15 anos antes. Agora tenho 71 anos. Não há irmã para ligar quando tenho medo de envelhecer. Nenhuma sobrinha para mandar fotos. Não sobrou nenhuma família que me veja como algo além de uma memória que é melhor deixar para trás. O ciúme parece incrivelmente pequeno quando começa. Apenas um pensamento fugaz. Uma comparação passageira. Um ressentimento silencioso que você acha que pode controlar, mas se você o alimenta, ele cresce. Ele distorce sua percepção da realidade. Ele justifica o injustificável, até que você destrua as coisas que não pode reconstruir. Beatriz, se você pode me ouvir em algum lugar, em qualquer lugar, no vasto desconhecido. Eu sinto muito. Eu não era a irmã melhor. Você era. Você sempre foi. Eu apenas não conseguia aceitar. Perdi a única pessoa que me conhecia desde o começo. Não por causa do destino, não por causa do tempo ou da distância, mas por causa de algo sombrio dentro de mim, que escolhi não controlar. Muito obrigada por acompanhar esta história até o fim. As histórias mais difíceis de ouvir costumam ser aquelas em que o dano não é causado por um estranho, mas por alguém que deveria nos amar e nos proteger. A jornada de Cláudia é uma reflexão dolorosa sobre quão silenciosamente o ciúme pode criar raízes, e como o orgulho pode nos impedir de consertar as rachaduras antes que a ponte desmorone completamente. O tempo passa, estejamos prontos para ele ou não, e as palavras que deixamos de dizer, ou os pedidos de desculpas que nos recusamos a fazer, eventualmente se tornam as paredes do nosso próprio isolamento. Agora, eu quero passar a palavra para vocês. Se você estivesse na posição da Cláudia, menos percebendo o peso terrível de um erro que cometeu anos atrás, você acha que teria encontrado a coragem para admitir a verdade antes que fosse tarde demais? Ou, por outro lado, você já vivenciou uma quebra de confiança na família que mudou fundamentalmente a forma como você os vê? Por favor, compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Essas reflexões compartilhadas nos lembram que, por mais complexas que sejam nossas lutas humanas, nunca estamos verdadeiramente sozinhos ao enfrentá-las.